Olá, boa tarde. Eu sou a Gabriela. Eu sou uma luz brincando na experiência humana. Eu tenho o prazer de ser convidada nesse maravilhoso podcast Prazer Caos, parte da Caosfera. Eu sou uma mulher que decidiu nascer lá em Monterrey, no México. Um lugar muito perto dos Estados Unidos, no norte. Tem muitos morros, se vocês querem procurar onde que é. Eu sou uma mulher branca. Eu tenho umas roupas marrom. Acho que esse é o nome do cor em português. Eu tenho um batom também, dessa cor também. Tô me sentindo terra, como minha personagem Capricórnio. Tô vestida dessas cores. E eu tô muito feliz de estar aqui. Eu acho que essa viagem do Brasil não foi nada planejada esse ano. Mas eu tô feliz de estar neste podcast com a Vanessa. Então, aqui apresentando a criadora da Caosfera, a amiga, um bom reencontro das almas que tivemos anos atrás. E eu tô muito feliz de ter essa conversa com você. Então, agora, para quem não te conhece, quem é você? Quem sou eu? Essa é uma pergunta que eu tô tentando responder a minha vida inteira. E, gente, quem tá vendo pela primeira vez, eu sou Vanessa Oliveira, sou esse caos ambulante. Eu acho que eu poderia dizer isso hoje. Se fizer a pergunta amanhã, a minha resposta vai ser diferente. Mas é um caos de muitas cores, de muitos tons, de muitas linhas e de muitos encontros que me deram pessoas como você na minha vida. Eu tô muito feliz e emocionada, na verdade, de conseguir fazer a jornada, sabe? Com pessoas que caminham comigo. Independente de país, independente de onde estão, o que fazem. Isso é um privilégio, na verdade. Eu sinto que eu sou uma privilegiada de encontros, sabe? Talvez eu esteja aberta para eles. Mas, para quem não me conhece, eu sou Vanessa Oliveira, eu já estou aqui, falei 2 vezes meu nome, mas eu estou aqui vestida com uma blusa vermelha, cheia de flores, estou com um cordão e pulseira indígena, né? Tô sempre com os olhos coloridos, hoje verde, laranja, sou uma mulher branca, cabelo encaracolado, curto, e eu tô muito honrada de viver esse privilégio aqui ao vivo, né? A gente poderia ter gravado isso online, e a vida trouxe você pra pertinho pra gente fazer isso aqui, cheio de borboletas na mesa, né? Me lembra até a última viagem que eu fiz pro México, onde eu fui lá para estudar a morte. Eu falei, Gabi, eu vou chegar para pegar o Dia dos Mortos e vou sair com as borboletas que chegam do Canadá e eu quero olhar para elas. E aí, naturalmente, calhou que hoje tem aí uma abertura de borboletas, cheia de borboleta. Falei, vamos tacar borboleta na mesa. Eu que pedi as borboletas também. E eu acho que foi um processo incrível de criação. Saber o que é colocar na mesa, sabe? Eu lembro até o primeiro episódio que eu vi do podcast. Eu falei, nossa, eu tenho que demorar uns segundos para entender o que tá na mesa. Porque é muito, sabe? Tipo, eu tenho que me adaptar. E muda, né? De pessoa a pessoa. Então, eu quero colocar, né? Por exemplo, a Gabi hoje escolheu uma imagem que eu comprei numa viagem que eu fiz com ela. A gente foi, qual é o nome da pirâmide que eu sempre esqueço? Chichen Itza. Que quem não foi tem que ir no México, que é uma das coisas incríveis, né? Produzidas pelo ser humano. E eu comprei isso lá, ela olhou e falou, nossa, coisa linda. Eu falei, tava com você quando eu trouxe essa imagem. Então, tem muita ancestralidade aqui, tem muita brincadeira, tem muita alegria e é isso. Quem acompanha a gente, dá uma olhada nas mesas, que você vai perceber elementos diferentes. Assim, Gabriela hoje colocou aqui, ó, tarôs que são dela, um pano lindo. O que é esse pano? É a Crone, sabe? A triada de Maiden Mother Crone, das bruxas. Eu encontrei numa loja lá em Glastonbury, a cidade energética Avalon. E eu conheci a dona da loja, uma sacerdotisa da Avalon. Falava, nossa, que isso, prazer. Até porque eu já tinha lido que o processo para fazer isso é 3 anos. E eu vi, e na verdade o anel também é dessa loja. Mas a vida é uma viagem no final, sabe? No final não, no começo, no meio. Porque todas as coisas que eu trouxe têm uma história linda, mas na verdade eu que vou começar com uma pergunta. Então comece.
nesse momento, e você pode responder depois pode ser ao mesmo tempo também. Qual cor você tá se sentindo e qual elemento? Sabe, eu não sei se é bom. A pergunta que você faz e a cor que me vem é verde. Tá? Se eu tô tendenciosa pela cor que tá aqui, mas tem um verde dentro de mim. E qual elemento? Ah, você falou que você tá terra, né? Eu não tô nada terra hoje. Eu, não Tudo s- bem. eu acho que eu tô bem ar, sabe? Eu ia dizer que provavelmente os cores e os elementos vão mudar. Eu comecei a terra, mas eu tô mudando pra água. Já mudou, gente. Já mudou, gente. Isso que é um ser caótico, que percebe que, ó, Para mim, um pouco. Na verdade, eu ia começar. Tinha planejado dizer fogo. Eu até tava pensando no episódio passado, vou dizer fogo, porque minhas roupas dizem fogo. Mas na verdade, é algo, né? Uma questão para mim, até mesmo quando eu comecei aulas de surf, comecei a entender um pouco de como as coisas podem sair do corpo quando você tá na água, como a água pode ser um ritual da limpeza quando você toma banho. Para mim, é muitas coisas, os elementos. Já tive sonho que temos 8 elementos no mundo. É muito incrível para mim, porque eu acho que sabemos muito pouco dos elementos. Mas eu sempre tento pegar a força que eles têm e transitar no mundo. Meu cor é roxo. Então, roxo, água, nunca achei que é uma boa mistura, mas... Mas eu acho maravilhoso, porque assim, eu falo que tem coisas que a gente fica assim encaixotando, e aí a parte, até o sentido as pessoas ficam encaixotando, né? Ah, não, então o fogo é sempre vermelho, ou esse aqui. E aí, gente, não tem nada disso, sabe? E a própria natureza do elemento dentro de você pode mudar, né? O que é o fogo para você hoje pode ser diferente amanhã, né? Essa questão da água, você traz muito, você tem uma relação muito forte com a água, né? A água te traz um lugar de paz com você mesmo e de conversa, eu acho, né? Eu sinto isso quando a gente conversa sobre a questão do mar, do lago, Até quando eu escuto a Vanessa, eu preciso beber água. A água tá me ajudando. A água é importante. Ou então ela fala assim, eu tive que tomar banho para digerir. Tá vendo? A gente é feito de água, né? Sim. Eu acho que tem uma coisa muito interessante, assim, eu converso muito com várias pessoas em relação a isso. Quando eu trabalho muito e mexo muito no meu sistema nervoso, eu tenho vários processos com o meu labirinto, assim, de ficar... A gente é feito de água, né? Então, e tem um lugar, assim, que eu me sinto dentro de um maremoto. Várias vezes, assim. E como eu trabalho muito, hackeando o meu sistema... É interessante porque no início eu ficava às vezes preocupada, assim, porque acontecia às vezes de eu mexer muito no meu sistema e aí no dia seguinte acordar e quase cair da cama, ou cair da cama, ou cair do sofá na hora que levanta. E é interessante porque eu comecei a respeitar as minhas águas, respeitar as minhas tormentas, né? Porque o sistema nervoso, ele tá lá, todo trabalhando com um determinado algoritmo, né? Determinado código. Aí chega uma pessoa e fala, não, isso aqui, isso aqui. Aquela pessoa que entra na sua casa e fala, esse sofá fica aqui, essa cadeira fica aqui, essa cama, tira daí. Imagina uma pessoa entrando na sua casa e fazendo isso. Imagina, vai gostar? Imagina você fazendo com você mesmo, porque você é esse visitante que pode fazer isso com o seu sistema para encontrar uma nova forma de habitar, mas isso traz um desconforto, traz um colapso, né? E aí eu queria ouvir como é que você lida com os colapsos nesse sentido. Você achou que você vinha só me perguntar? Eu tava querendo te entrevistar, né? Mas tudo bem. Vai que vai, faz suas curvas. Só pra terminar o que você tá falando do sistema nervoso, é uma coisa que eu ainda tô com muita curiosidade, sabe? Porque eu achava que num mundo onde todo mundo foca em falar nisso, né? Ah, faz massagem, o sistema nervoso vai ficar tranquilo. Ah, se você faz meditação, é isso. E na verdade, tipo, eu acho que nunca o sistema nervoso tá tranquilo. Pode ser quando você esteja dormido. E nem assim, sabe? Porque a moça tá sempre em sonhos lúcidos. Mas eu acho que é bom as pessoas se questionar o que é que funciona para o corpo, sabe? É porque eu tô te perguntando dos colapsos também nesse lugar, porque eu acho que a gente precisa escutar um pouco e naturalizar a presença do colapso. Sabe? Quando eu falo dessa questão do labirinto e tal, e eu trabalho muito o corpo
com a ajuda de muitos profissionais. Eu não tomo remédio nenhum, já falei isso em alguns programas. Quando eu vejo que eu estou nesse lugar, às vezes eu vou para o mar. O mar ajuda a me equalizar. Às vezes eu vou meditar, às vezes eu vou dormir, às vezes tem qual lugar de silêncio da minha alma para acalmar o meu sistema nervoso para falar, tá tudo bem. Às vezes eu me sinto, sabe quando você pega uma criança e a criança tá com medo de uma determinada sala ou de determinada experiência, você fala, pode ir, eu tô aqui, tá tudo bem. Porque no final das contas, a gente tem uma construção interna, né? Cada um aí tem o seu ego interno, tem a sua construção de identidade. E eu sinto que para a gente continuar trabalhando e expandindo e sendo o mutante que a gente tem hora que a gente tem que chegar para a gente mesmo e falar, tá tudo bem. Eu sei que você tá com medo. Eu sei que você tá estressado. É temporal. Para você olhar para si mesmo e falar, tá tudo bem, pode ir por ali. Mas é um trabalho, né? As pessoas acham que assim, nossa, a pessoa já nasceu assim com essa consciência. Não, amor. É muito trabalho, sabe? E eu sinto que as pessoas têm ainda muito receio do colapso. Porque todo mundo tem esse medo para o desconhecido, mas é o que eu te falei ontem, né? É desconhecido para mim 1, 2 dias e depois já é parte de mim. Mas para responder e voltar para a pergunta dos colapsos, eu acho que não uso essa palavra, mas tempo atrás, acho que 3, 4 anos atrás, eu comecei um documento. O nome era For a Rainy Day. Tipo assim, quando você tá na escuridão. E é uma lembrança, né? E eu acho que agora fica um hábito. Quando eu tô muito feliz, assim, eu tô muita expansão, eu escrevo para depois voltar em algum momento que eu não tô igual, sabe? Então, esse documento de For a Rainy Day tinha 10 coisas que eu fazia para eu ficar feliz, sabe? Você escreve muito, né, Gabi? Eu escrevo muito. Eu demorei em escrever porque tinha uma prima na minha família que ela era escritora. Eu achava que só podia ter uma na família. Cara, eu nem falava disso há muito tempo. Mas né? É uma questão de se uma pessoa é muito boa, eu não posso ser também essa pessoa. É como se fosse um lugar já ocupado Sim, e não pode sim, ter mesmo. outro E na ser. verdade nem é isso, sabe? Essa prima é uma das minhas melhores amigas, ela é incrível, ela mora em Nova York. E ela nem sabia isso, sabe? Quando eu falava pra ela, falava, não é um lugar que eu falei que é meu só. Eu só gostava de escrever. Então, é muito legal. Eu posso dizer que agora eu escrevo muito mais, mas o processo começou em 2021. No iPhone, sabe? Para mim, não precisava nem ir para uma aula, nem precisava fazer a perfeição de escritura. Era só baixar o que estava na minha cabeça para um lugar. Você fala muito disso. Eu preciso fazer download, senão eu vou enlouquecer. Senão eu vou ficar louca. E eu falo muito com minha terapeuta sobre isso, sabe? 2021, 2022. Era tipo, notes. Muito, muito. E ela falava, eu lembro que você falava que, tipo, tava tudo na minha cabeça. E para poder dormir, eu conseguia escrever. Agora eu acho que é diferente, né? Eu consigo processar as emoções de formas diferentes. Eu acho que quando acontece alguma situação familiar, trabalho, cirurgia que eu tive ano passado, eu consigo entender o que eu preciso, sabe? Algumas vezes é pintar, algumas vezes é escutar uma música, eu tenho minha playlist. Algumas vezes é caminhar, algumas vezes é ir para o parque. Mas se eu já tenho, assim, eu não preciso fazer as 10 coisas, sabe? Mas eu acho que minha mente já tem um ponto para seguir. Algumas vezes é assistir um filme mesmo. Então, eu acho que antes era uma questão de escrever para entender como eu me sinto. Agora eu tô sentindo, não preciso escrever. Agora eu tô escrevendo sobre coisas que eu acho que em algum momento vai ser publicadas. Então, por isso que vale a pena documentar. Eu não vou apagar mais coisas. Sabe por que ela tá falando isso? Porque uma vez ela falou pra mim assim, não, aí eu tive um processo e aí eu escrevi tal, aquela relação, né, que marcou muito. E foram quantas páginas, você lembra? Muitas. Muitas. Acho que 35, 38. 35, 38 páginas, aí ela falou pra mim assim, e depois eu peguei e joguei fora. Eu falei, o quê? O que você Mas jogou sabe fora? que uma vez uma pessoa, nem lembro quem que me falou isso, falou, cara, você é dessas pessoas que está sonhando e tá documentando tudo. E depois você apaga tudo.
Eu falava, é uma coisa que eu faria. Mas você sabe que uma coisa que eu falo na Caos, e aí eu falo, eu brinco, sabe, como você apagou tudo? Eu acho que é porque eu tô curiosa pra trabalhar com ela nesses lugares apagados. Mas eu acho que você jogar fora também é um ritual. Sim. Né? E uma coisa que eu falo muito na Caos, a gente tem provocado novos métodos de trabalho. E volta e meia, assim, eu escrevo muito sobre a metodologia da Caos de várias maneiras. Mas quando eu vou escrever sobre um assunto que eu já escrevi, eu não pego o rascunho do que está escrito e escrevo de novo. Por quê? Porque aquele rascunho está de acordo com a limitação do meu sistema nervoso naquele momento. E aí aquelas palavras que estão ali me aprisionam. E se eu não olho e escrevo de novo, eu consigo trazer num lugar mais palatável e digerível, porque o meu vocabulário vai mudando, quanto mais eu vou digerindo. Então tem uma coisa da Caos que é, não pega o rascunho. Vai fazer de novo. Vai fazer de novo, porque primeiro você trabalha a questão da integração do conhecimento no seu corpo, do seu corpo viver aquilo e não ficar apegado, né, naquele material. Tem uma coisa que eu gosto de brincar, que é assim, todo mundo quando sai de uma empresa, é muito comum aqui no Brasil, não sei como é que é no México, mas a pessoa sai da empresa e ela fica baixando tudo, os contratos, os documentos, porque ela quer levar. Para quê? Porque aquilo ali é o valor dela no mercado. O conhecimento que veio naquela empresa é o que ela vai usar para ganhar mais dinheiro numa próxima, porque ela está levando aquilo e ela precisa levar aquela documentação dentro dela, né? Não, então eu tenho que baixar, vou pegar um drive ali, vou colocar. Bom, mas na verdade esse é o playbook da maioria das pessoas. E é incrível ver, depois que eu pedi demissão, eu trabalhei numa empresa americana, muito mais enterprise, né? Essas palavras que as pessoas gostam. E olhar como as pessoas, no nível C-level, né? Mais de 40, 50 anos, 20 anos no mercado, trazer coisas que funcionaram no passado. E é o que eles chamam, né? Playbook. E não funciona, eles vão pedir demissão, eles vão ser demitidos. Mas se eles vão embora, até orgulhosos. Não sei porquê. Mas, tipo, é incrível porque eu faço. Cara, todo mundo. E assim, eu tive 3 líderes CMOs. Cada quem trazia uma mentalidade, pensamento diferente. Muito do passado. E eu sendo uma pessoa que agora eu tô fazendo leitura celta, né? Da Ade Cruz, cada semana. Com o meu professor de tarot. Ele sempre fala, ele me complementa muito a interpretação. E ele fala, cara, que é o novo lugar que você vai agora. Você não pode trazer as coisas do passado. E ele falava, e eu acho que as pessoas estão acostumadas a trazer isso. E não é porque o trabalho vai ser mais difícil, ou porque o trabalho vai ser mais complexo. É só que as ferramentas e conhecimento que você tem, você vai estar, tipo, como uma criança, sabe? Aprendendo de tudo. Eu adoro isso, na verdade. Mas eu acho que as pessoas fazem isso porque o conhecimento delas e a validação delas ainda está no eixo externo. E porque é conhecido também, né? Não, é o experimentado, é o que um faz, é o que o outro faz. Não, vou baixar aqui as coisas que eu fiz, sabe? Eu nunca fiz isso, né? No trabalho. Olha, eu conheço muita gente que faz isso. Muita gente que faz isso. No sentido de tipo assim, isso aqui vai mostrar que eu tenho valor, sabe? E no final das contas, quando a gente está falando de um mundo globalizado, onde a inovação ela é rápida em vários sentidos, você prefere trabalhar com alguém que está apegado a um contrato feito no passado com uma empresa ou uma pessoa que pensa? Ou uma pessoa que cocria? E uma pessoa que olha o agora e cocria com o agora, sabe? É uma pessoa que se desapega, né, de quem é. Eu acho que se desapega de quem é e se percebe como criador e criadora, sabe? Porque tem a possibilidade de olhar que para você, eu brinco que esse podcast, ele não é um podcast, é um laboratório de presença, onde a gente não combina nada. E aqui você fala e você me faz refletir, e se me der vontade de ficar em silêncio, eu preciso expandir dentro de mim e falar, ok, calma. Sabe? Mas eu acho que as pessoas não são treinadas nesse lugar e, de certa maneira, isso faz com que o próprio trabalho dela e a entrega que ela faça no trabalho seja muito automatizada. E a gente está inventando várias máquinas e robôs, e os robôs, na minha visão, são os profissionais que estão nesse lugar, que apenas estão repetindo. Porque quando você fala do passado, eu vejo de 2 maneiras, eu vejo de várias maneiras, mas eu vou falar só 2. Mas tem a questão de eu acho que você é o passado agora também. Então, você carrega o passado.
né? Mas tem uma coisa que eu falo na Caos, traz a palavra com movimento para tudo que você pensar. O que é um passado com movimento? Porque se é um passado estanque, se é um passado fixo, eu vou pegar uma fórmula que eu aprendi ou numa empresa ou numa relação e eu vou querer forçar ela numa outra relação. Mas se eu entendo que é um passado com movimento, ele é um passado que ele se torna ferramenta, ele se torna aprendizado. E aí eu vou olhar para a Gabi e falar, cara, não, mas para a Gabi isso não vai fazer muito sentido. E aí eu vou escutar o que você tem a dizer, o seu vocabulário, o seu universo, os seus códigos. E às vezes eu vou aplicar até o conhecimento do passado, mas com uma outra roupagem. Com o movimento, né? Com o movimento. Eu nunca tinha pensado nisso. E me fez um pouco lembrar da forma que eu quero liderar os times, né? Tipo, o meu último job, eu estava liderando 3 pessoas. Eu dava muito a liberdade, que era uma coisa que as outras pessoas não entendiam, sabe? De tipo, oi, você tá fazendo essa gestão por elas. Falava, não, gente, não é meu trabalho fazer essa execução. Eu dou 10, 12 projetos por quarto para elas. Eu dou muita liberdade e espaço para elas decidir o que elas querem fazer. São as regiões delas. Não é meu trabalho, eu já estive ali. Eu tô acompanhando o crescimento delas. E eu lembro que as outras áreas estavam, cara, sem sentido. Como assim você lidera com autonomia e liberdade? Falei que se eu não pergunto pra elas o que vocês querem fazer, o desenvolver, o aprender, é outra forma de liderar. Eu acho muito antiga. É muito fixo. É muito fixo, essa é a palavra. Numa metodologia, né? Porque, no final das contas, eu sinto que quando você faz isso, né, você tá pulando no abismo, que você não sabe o que vai vir do outro. E aí, é importante você trabalhar suas ferramentas internas para você cocriar. Eu acho que os líderes que conseguem fazer isso são líderes que estão cocriando. Entendeu? É que tem que entender que não é de uma pessoa. Mas aí você tem que trabalhar o ego, né? Então eu acho que quando você faz isso e as pessoas ao redor questionam, é porque, eu sempre falo, né? A gente trabalhando como espelho do outro, a pessoa olha e ela se pergunta. E aí eu faria isso, mas aí eu vou sair do controle, eu não sei o que vem, eu prefiro um método que pode estar arcaico naquele contexto, mas que eu já conheço, porque me dá um conforto interno. E aí eu falo que uma empresa perde dinheiro, assim, num mundo completamente conectado e movimentado como o nosso, né? Gente, Gabriela, eu falo que eu nunca sei onde ela tá no mundo. Porque já é um lugar que, assim, tá respondendo pro México, mas tá no Canadá, ou tá no sei lá onde, tá em Budapeste, sabe? E lida muito com essa questão de fuso horário. Não, aqui eu consigo trabalhar assim, onde vai ser minha próxima casa? Né? E as pessoas, às vezes, acham que essa é uma realidade muito distante e que não é possível. Na verdade. Né? E Gabi trabalha com marketing, trabalha com lugares que eu trabalhei bastante tempo na minha vida em termos de indústria, mas ela agora está no mercado de software, né? E que você pode olhar e perceber assim, não, mas é o mercado de software. Eu acho que você encontra profissionais de vários lugares, de várias áreas, mas é preciso uma maturidade também das empresas, porque no final das contas tem uma questão de liberdade aí e um lugar do tipo, eu não preciso estar do lado da Gabi para saber o que ela está entregando. É verdade. Na verdade, esse é o tipo de trabalho que eu procuro. E para mim, depois 6, 7 empregos. Nossa, nem sei quanto leva. Mas eu já... Acho que eu contei a história pra Roberta hoje. Eu saí de uma empresa brasileira depois de que elas me contrataram 5 anos atrás. Chegou no momento, tipo, eu não tô aprendendo mais. Tá tudo bem, eu vou sair. Mas saí depois, eu comecei a me questionar, sabe? O que eu quero? Eu quero uma boa missão, tá? Eu vou trabalhar com saúde mental. Eu encontrei uma empresa fantástica, me deu 3 vezes o salário que eu tava ganhando. Só que assim, a gente vendia terapia online e dentro era um ambiente muito tóxico. O pior, tipo, a maior depressão. O CEO tava muito mal, ele tinha muitos tentos de suicídio, ele tava com depressão, tava com medicamento. E, tipo, era muito difícil. E ele me demitiu 3 meses depois. Dizendo, não quero que a nossa amizade seja afetada por o que tá acontecendo. Eu falei, tudo bem. Mas eu lembro que foi essa questão de, tipo, aonde que eu quero ir? Porque, assim, o mercado, e eu acho que é uma questão também cultural, eu sempre cresci, eu tenho 2 pais empreendedores.
E crescer como empreendedora é tipo, você também vai ser empreendedora. Só que eu nunca quis. Eu gosto de ganhar dinheiro e ter férias. Olha ela. E aí... Eu ia falar assim, você acha que ela vai, uma hora eu vou pegar ela pra cá os férias. Só que assim, para mim, dentro desse movimento, eu vou falar pra Roberta, foi uma questão de vou trabalhar e vou entender para quem que eu vou trabalhar. Para mim, o líder era a pessoa mais importante. Eu lembro lá na RD, quando eu trabalhava, eu tive uma líder muito boa. Que, na verdade, eu fiz depois de vidas passadas e ela foi minha mãe. Eu chorei quando ela pediu demissão. Eu não conseguia entender porque eu tava chorando porque ela saiu. Mas ela me deu uma validação e uma aprovação que eu precisava muito. Que eu não tive em mesma vida, vidas paralelas, só que as pessoas acreditem. Eu lembro que ela tocou muitas partes de mim que eu não sabia, sabe? Então, eu fui a procurar um líder que eu gostaria de dedicar 8 horas por dia. Que na verdade nem é 8, é 6. E eu acho que foi mudando minha transição de trabalho. Eu não vejo o trabalho como trabalho, na verdade. Não, eu acho maravilhoso o que você fala. E eu vejo uma empreendedora o tempo inteiro. E Bom, aí, porque você busca o que você quer, né? Porque assim, não, peraí, eu quero trabalhar nessa empresa. Não, essa empresa, eu quero trabalhar, não, eu quero morar nesse lugar. Porque o empreendedor, ele cria, né, o próprio caminho nesse sentido. Eu fui com um podcast, né? Tipo, dentro dos meus ventos. Obrigada, Gabriela. A Gabi acelerada, que queria fazer muito. Que achava que a vida ia acabar, eu acho. Eu fiz aulas, fui professora 4 anos, 7 a 10 da noite. Eu apaixonada por ensinar, porque é uma forma de eu me entender também, cada vez que eu falava. Eu fiz o podcast 7 anos, pode ser? 6 anos. E desde uma curiosidade, sabe? Eu sempre tinha uma professora que falava de your curiosity will take you somewhere, né? Uma coisa assim. E eu acho que por isso que eu me apresento com curiosidade, né? Curiosidade e um pouco de coerência também, algumas vezes. Mas o podcast foi incrível, porque ela me trouxe uma rede de pessoas, sempre eram pessoas mágicas, sabe? De behind the scenes, era tipo, você é bruxa, sim, incrível, sabe? E a diretora de Salesforce a dançante da lua, sabe? E eu achava, cara, eu deveria fazer retiros do marketing lá em Tepoztlán, Oaxaca, sabe? Eu amava quando as pessoas se abriam comigo, porque as pessoas me falam, né? Você é um ponte que dá confiança. Então, eu curti muito o tempo que durou. Eu acho que chegou o momento de apagar, mas... Bom, não apagar, tá ali online ainda, desculpa. De parar, pausar. Mas eu acho que todo esse projeto me trouxe palestras. Eu posso dizer que eu tava com 24 anos, apresentando 800 pessoas e lidando com o ego de pessoas. Você quem é? 24 anos, quem é você, sabe? Até mesmo pessoas de Monterrey também dizendo que eu era uma pessoa muito jovem para palestrar. Então, eu acho que eu até falei, né? Eu tive muita confiança dentro de todo o meu projeto. Eu fui a cara, a identidade da empresa. Eu fiz cursos, gravações. Eu fiz o podcast do Facebook por 2 anos. Isso não é empreender, Gabriela? Não, por isso que eu tô falando. Eu tive uma parte empreendedora além do meu trabalho full time. Só que eu acho que chegou um momento, no meu último emprego, que eu acho que tava tendo um salário muito bom, sabe? Eu não precisava vender patrocínio para o podcast. Eu não precisava, sabe, cobrar consultoria. Eu não precisava ter 6 tipos de salário, sabe? Acho que o Capricórnio tava ali dentro querendo fazer $1 milhão. Agora não. Mas... Gente, olha, é porque assim, ela vai mudando de resposta de tempo em tempo. Ontem eu tava conversando com ela e ela falava, dinheiro pra quê, né? Aí ela falou assim, eu não sei se, né? Eu acho maravilhoso como a gente é um paradoxo ambulante. Na verdade porque eu te falei, né? Não é que eu quero voltar para trabalhar. Porque eu tô amando a vida de sabático. É incrível, as pessoas ficam muito confusas, sabe? Mesmo, eu vou pra muito evento de network lá em Monterrey, conhecer pessoas, eu vou pra jantar de time left, sabe? As cenas com desconhecidos, muito boas, os eventos. E sempre a primeira pergunta é, o que você se dedica? E aí eu falo, eu desfruto a vida. Ou eu experimento a vida, ou tipo, eu sou uma pessoa feliz, sabe? Que pinta. E as pessoas... E qual a resposta?
Tipo, então você não tá trabalhando? A pessoa fica meio Que chocada, pessoa sabe? é essa? É um gnomo que saiu aqui da natureza? Isso aqui é um ser humano. Você sabe que eu estava te ouvindo, e aí, voltando na questão quando você fala do trabalho que você teve em relação à saúde mental, me vem uma provocação para colocar aqui na mesa, que é assim, coloco. Às vezes a gente acha, né, que por uma pessoa estar fazendo algo, ela já está pronta nesse lugar. E eu sinto que muitas vezes, na verdade, assim, eu diria que a gente faz primeiro pra gente. Às vezes até de forma inconsciente, né? Mas eu acho que a gente não se permite estar em processo. Né? A gente não se permite, por exemplo, quando você fala do seu chefe que ele estava trabalhando com saúde mental, mas ele estava num outro lugar de saúde mental, o quanto as pessoas se sentem num lugar de, ok, eu não estou nesse lugar, então eu vou expor a minha vulnerabilidade e vou trabalhar isso com transparência. Sim. O quanto elas fazem isso e o quanto elas escondem que elas não estão naquele lugar ainda vendido e vive, né, força uma ilusão, na verdade, da própria realidade, e o quanto isso gera um sofrimento interno muito grande. Do que se no fundo aquela pessoa simplesmente assumisse, estou em processo. E quando você está em processo, eu brinco muito com isso, assim, as pessoas elas têm a visão, né, que é uma linha reta. Eu começo aqui e chego aqui, aí acabou, posso morrer porque a vida já está entregue. E não é assim. Eu brinco que assim, é igual o mar. Eu tô e não tô. Eu tô e não tô. Até estabilizar, até conseguir ter ferramentas para lidar com o não tô, né? E o quanto, na verdade, marcas, empresas, pessoas, né, conseguem ter esse olhar e essa coragem numa sociedade que quer muito estar pronta. A gente brinca muito, falei, Gabriela, você tá lista? Sempre assim, Tô pronta. Tá pronta, tô pronta. Mas o que é estar pronto, né? Aí eu brinco, tudo com movimento, né? O que é estar pronto com movimento? Eu gosto dessa definição, porque até mesmo eu sentia que eu queria mostrar a ele, meu ex-chefe, como que a vida podia ser diferente, sabe? Você não precisa, sabe? Eu sentia que essa era a minha forma de mostrar, de tipo, você tá aqui, ele tava sofrendo muito, ele nem confiava nos psicólogos que ele contratou. Então era para mim, cara, como que eu te ajudo, sabe? Então, se permitir dizer eu sou uma pessoa em processo, é vulnerabilidade. E eu acho que é aceitar, né? A gente é só humano. Agora. Mas, tipo, eu adoro. Eu acho que, tipo, é isso que você falou ontem. É deixar um pouco até mesmo esse relacionamento chefe e liderada para dizer, somos alma. Eu sou alma. Eu tinha muitos sonhos com ela nesse momento. E, tipo, uma coisa de violência também, sabe? Porque eu me sentia muito violentada. Eu senti que foi um divórcio sair. Foi muito louco. Mas até agora, vendo essa questão do processo, me faz sentir muito mais leve a experiência, sabe? Foi uma experiência que foi 4 anos atrás. Mas ainda, sabe, quando eu lembro, eu falo, nossa, como eu permiti que isso aconteça. É porque a gente coloca, né, na caixa do trabalho e separa, né? Só que, às vezes, você fica 80% da sua vida com pessoas no trabalho. E aquilo é relação, né? Aquilo ali é troca, aquilo ali é a sua ancestralidade, os seus sonhos, conversando com outra ancestralidade, com outros sonhos. Estão falando sobre marketing, estão falando sobre conteúdo, estão falando o que for, mas naquela linguagem está você, né? E o quanto a gente se fragmenta, e assim, eu acho que a fragmentação ela é importante, mas quando eu falo da coexistência, é perceber que a gente se fragmenta, mas que existe uma coerência. Onde está a coerência, né? Daquele personagem que vai para casa, que vai para o trabalho, que vai... Porque é o mesmo. Somos os mesmos. Somos os porque mesmos. A gente gosta de se dividir, porque é mais fácil, eu acho. É como esse seriado, não lembro em Ruptura? qual é. Eu acho que é Ruptura, não é? Ruptura, esse do moço que esquece. Eu acho que é Ruptura. Se não for, a gente não, tudo na bem, mas frequência esse de moço inspiração, a gente muda. Que tá no trabalho, esquece da vida, depois chega na família ou a vida fora do escritório e esquece do trabalho. Eu nunca assisti, na verdade, porque eu não quero assistir coisas corporativas no meu tempo livre. Mas... Eu assisti. Eu assisti e foi bem interessante ver essa série.
E é muito interessante que você tem pessoas que trabalham, né, falando como uma distopia, Aham. né? E às vezes. Mas não é E às longe da vezes. realidade. Não, e às vezes falando uma análise social, mas é assim, é sobre a sociedade, né? Eu sinto falta, às vezes, das pessoas se colocando dentro da sociedade, porque a gente cria a sociedade, a gente faz parte, porque a gente fala como sociedade como se fosse uma entidade, né? Uma entidade externa. E não é. Estamos dentro. Estamos dentro, né? E quem nunca se fragmentou e achou que o trabalho era uma proteção de alguma coisa da casa, ou a casa era uma proteção em relação ao trabalho. Não, eu vou para aqui porque aqui eu posso viver, aqui eu não posso. Para mim, até mesmo, o trabalho foi muito validação. O trabalho profissional, porque tive muito sucesso. É o eixo externo, né? É o eixo externo de dizendo quem é. Que, na verdade, quando eu pedi demissão agora, que eu fui mergulhar lá em Cozumel, incrível. Eu recomendo fazer uma coisa assim quando você peça demissão. Eu anotei. E aí, o que eu tava falando? Eu esqueci. Você estava falando. Não tem problema. É o anel. É o anel. Você estava falando da questão do mergulho que você fez em Cozumel, mas como você. Se você lembrar, você volta no que você está falando. Mas eu pegando esse pulo teu, você estava falando da questão da validação. Ah, validação, sim. E aí, eu vou perguntar uma coisa para você juntar na sua resposta. Porque você está mudando muito no decorrer, né, do processo. Você é uma buscadora. Né, pra quem tá de fora, eu olhando pra você, é uma buscadora. Eu falo, Gabi, isso aqui é bom pra não sei o quê. Ela vai e pula. Gabi, vambora ali, ó, isso aqui, vambora. É uma aventureira de vida, o que é muito bonito. E aí eu fico pensando como você entra em mercados, às vezes mais caretas de determinados assuntos, né? E pode olhar e falar assim, Gabi tá trazendo esses assuntos meio loucos ou qualquer coisa parecida. Isso aconteceu. Você tem trazido, você tem colapsado os mundos? Sim. No sentido de também colocar um lugar que é seu, que é você, mas que gera ainda desconforto em determinados mercados, em determinadas áreas, porque às vezes estão muito no corporativo e acham que o corporativo, sei lá, é um planeta isolado de tudo. Eu vou começar pelo começo. Eu acho que o trabalho pode ser muita validação e distrair de outras coisas. Quando eu pedi demissão essa última vez em junho, tive o tempo e o espaço de dizer quem sou eu. Que é sempre exercício de terapia, né? Quem é você depois do trabalho. Mas se essa vez é que corpo eu quero ser, agora que eu não tô com trabalho, com essa validação do tipo, você é muito bom no seu trabalho, você tem muito bom salário, que incrível que você foi pra Praga, sabe? Eu tava contando os dramas corporativos de uma amiga e falou, amiga, mas muito chique, você pediu demissão na Praga. Eu não viajo pra lá, sabe? E muito bom, sabe? Mas eu acho que são muitas distrações, sabe? Ao final eu sabia que eu não queria ficar ali, mas eu queria outras coisas esse ano, sabe? Eu queria muito trabalhar meu corpo, queria deixar muitas coisas. Eu queria saber que tipo de relacionamento agora eu quero, sabe? Então eu acho que esse espaço de 4 meses me deixou espaço a fazer coisas que eu não queria meio fazer. Porque eu tô aqui e as pessoas dizendo, você é muito boa, sabe? E eu lembro que 1 mês depois, a minha família, e aí, agora que você não tem trabalho, você vai casar? Eu falei, cara, tipo, 12 anos de trabalho, 11 anos de trabalho, ninguém me falou isso, porque a Gabi tem um bom salário, a Gabi viaja, sabe? A Gabi foi pra Itália, lá em seu aniversário. Mas não tem trabalho, você vai cuidar da sua avó, porque ela tá doente. Você não tá casada, você tá solteira, você tem que fazer isso, sabe? Mudou um pouco de tipo, nossa, o nível que tava aqui mudou. E agora um pouco de o que você falou de colapsar os momentos. Eu acho que cada vez eu me sinto muito mais livre para dizer que sou eu. Eu não tô com muita vergonha nem medo. Eu acho que começou desde o terremoto 2017, que foi uma das catarses que eu levei na minha vida. Eu achava que tinha medo para a morte. Na verdade, não era isso. Era não viver como eu quero viver, sabe? Porque eu dei tchau pra vida nos 25 anos, dizendo que a minha mãe sabe muito dessa história. Eu tive uma boa vida. Eu já viajei, tenho uns amigos incríveis. Eu espero que minha família encontre meu corpo. Assim eu me despedi da vida. Eu tava Terremoto pronta. foi onde? Fala pra quem não sabe. 2017, 7.9 na Cidade de México. E eu acho que a partir dali, comecei a redescobrir quem sou eu, sabe? Eu já sabia que eu gostava de mágica, eu sabia que eu gostava. Eu não entendia por que eu perdi a minha voz.
Eu comecei a entender sobre o chakra, sabe? Eu acho que todo o processo, jornada mágica de reencontro, me levou para uma empresa que é a Amplify, que é a empresa que eu trabalhei há 3 anos. Cara, todas as pessoas que lembram, assim, eu aceitei esse trabalho porque a pessoa que me contratou falava: meu tipo de liderança é pessoal. Eu vou te desenvolver, eu quero você crescer. Ela era uma moça, assim, rainha de Nova York, sabe? Muito top, sabe? Eu lembro que, assim, de oferta em dólares, ela, tudo bem, aceito. 3 vezes o que eu ganhava de salário, sabe? Nossa, eu vou ficar rica, sabe? 6 figures, tudo bem. E aí, ela foi demitida 2 semanas depois. E aí eu falei, nossa, mas a pessoa que acreditava em mim foi embora. E eu lembro que teve uma pessoa, o country manager, falou: vem aqui pra Cidade do México, a gente bem te abraça, tá tudo bem. E eu lembro que aí eu acho que fiquei, eu não vou ser demitida, não. Eu não acho que vai acontecer. Eu cheguei na Cidade do México, eu lembro que conheci as pessoas, e aí, em uma comida, alguém falou: nossa, vocês sabem sobre as dimensões? E aí eu falei: quê? E aí, tipo, quando o manager falou, sim, a 7ª, a 8ª, a 9ª. Cara, que isso, sabe? E aí, uma reunião, uma pessoa começou a fazer uma geometria sagrada, falando o pai é sagrado, a figura masculina, mas ninguém fala da mãe, do parte feminino, o espírito. Aí tinha 10 pessoas falando, mas assim, por que essa... Cara, eu nunca tinha visto um time que deixou seu trabalho para falar da geometria sagrada. E eu lembro que, tipo, esse time da América Latina, eu falei, nossa, todo esse time espiritual e místico. E aí, quando eu falei, cara, os corporativos também podem ser místicos mesmo. E, cara, eu fiz muitas amizades boas, sabe? Eu já fui pra cerimônia cacau com pessoas. Eu já fiz ice bath também, irmão, quando eu tava trendy lá. Mas, cara, eu sentia que podia chegar com meus processos com eles. E eles chegavam com processos para mim, sabe? Então, eu fui uma introdução pra mim. Dizer, sou eu, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta disso. Sempre tá com uma curiosidade da nova terapia, de me entender a constelação, sabe? Mas também sou uma pessoa corporativa, sabe? Eu posso ser as duas. Você é caos, você é tudo. Eu acho que eu nunca virei atrás, sabe? Tipo, eu acho que depois ali eu fui para o escritório do Dubai, todas as pessoas igual, sabe? Uma pessoa foi para Mind Valley, que tava muito legal, que ela conhecia isso. Conhecia pessoas da Espanha, fazia Kundalini, falava, cara, as pessoas que falam, tipo, eu não consigo falar a ninguém sobre isso. Eu falei, cara, todo mundo quer falar sobre isso. Todo meu redor, sabe? Eu acho que ainda se não quer, que na verdade não é minha realidade anymore, sempre tem uma curiosidade, sabe? Algo ele vai falar, sabe? Quando eu fui pra Grécia, a menina, quando você tá contando a questão do ônibus, tive uma história muito parecida. Uma mulher preta, americana, sentou no ônibus e ela começou a fazer uma conversa. Ela era a dona dos... qual que é o nome do trem nos Estados Unidos? Whatever. E ela começou a me falar da sua vida, do seu divórcio, da maternidade, depois que ela acreditava em vidas passadas. Ela falava, tudo bem, eu acredito também. E aí ela virou minha melhor amiga. E a gente tirou fotos incríveis, que é bom, porque a gente tava viajando sozinha. Mas para mim, é incrível quando você aceita tudo que você encontra as pessoas. Encontra. Eu tava lembrando aqui uma coisa que eu sempre... Você sabe que eu dou exemplo de você direto. E aí você vai rir por quê? Porque, volta e meia eu falo assim, gente, eu tenho uma amiga mexicana que quando ela chega aqui no Brasil, ela fala assim pra mim, vamos comer pizza. Eu falei, por que você quer comer pizza, Gabriela? Aí você fala assim, porque aqui vocês misturam tudo. Tem pizza com camarão, com chocolate, com qualquer coisa, com doce. Pepino, pizza doce. E aí... Tem milho. Muito estranho. Porque o Brasil tem essa coisa da mistura, né? Em vários níveis. E aí, pegando tudo que você está falando sobre esse universo, como é que você vê o Brasil nessa sua jornada? Né? Que é um lugar que você vem com uma determinada frequência e vai para lugares diferentes, vai para Floripa, vai para São Paulo, vai para o Rio. Como é que você vê o Brasil nesse sentido, nessa descoberta de quem você é? Né? Como é que é a nossa mistura, nossa pizza doce com salgada, meio a meio. Que bom essa analogia. Eu tava pensando, quando que eu pedi pizza pra Vanessa? Que tem fome. Eu vou dizer que Brasil agora, e quando eu cheguei em 2016, é diferente, né? Porque representa pra mim muitas coisas. Porque para mim,
Venho de uma cultura conservadora, família, uma cidade de 5 milhões de pessoas, mas ainda igreja todos os domingos. Eu fui para uma escola de puras mulheres até os 15 anos. Então é um contexto. E aí, quando eu cheguei no Brasil, eu lembro sentir uma liberação. E uma liberação linda, sabe? Desde uma pessoa que se formou e eu tava com um job que eu lembro que eles me ofereceram $300, pode ser. É um job fácil, sabe? E o Brasil tava me oferecendo $600. É, R$ 2.000? É o mesmo? Não sei se é o mesmo valor. Mas tudo bem. Era o dobro do que eu tava. E lembro meus pais dizendo, não, fica aqui, é o mais fácil. Falei, gente, mas eu quero mais dinheiro. E aí meu pai, não, mas aqui você não vai pagar aluguel. Você nem fala português. E eu falei, que? Eu aprendo. E eu lembro assim, eu tive que procurar Floripa. Porque eu não sabia que era Floripa. Nunca, Florianópolis nesse momento. Eu acho que nunca tinha vontade de vir para o Brasil. Nunca tinha passado. Nunca pela tinha sua passado. cabeça. Até mesmo quando eu fui fazer intercâmbio na Austrália, lugar mais longe da minha casa. Egito. Eu acho que quando tava Egito, todo mundo falava Brasil, Brasil. Eu falava, gente, por que eu quero ir para o Brasil? Tá muito longe. O que tem lá? O que tem lá, né? E eu fui para Egito, né? Mais longe. Mas eu acho que a oportunidade de trabalho nesse momento era estamos procurando gringos. E eu me senti muito assim especial. Estão procurando mexicanos, colombianos e argentinos para expandir a empresa, um software. Então eles precisavam do meu conhecimento, mesmo eu sendo estudante um mês atrás. Precisavam do meu expertise para expandir uma empresa que nem sabia que fazia o software nesse momento. Mas eu tomei um risco, sabe? Eu lembro assim, meu pai falou não vai, porque meu pai tinha um trauma de o irmão dele foi para os Estados Unidos, voltou e não foi contratado. Então ele falou, você vai para o Brasil, todos os jobs vão ser acabados, sabe? Você não vai ter um bom trabalho. E eu não me entendia nas entrevistas, sabe? Eu contava... Imagina, uma moça de 23 anos contando. Eu fui para Tailândia, eu fui para Malásia, sozinha, com $1.000. E porque acabou o dinheiro, sabe? Então a pessoa ficava... que bom a sua experiência. Mas, tipo, você foi sozinha, mulher, num lugar que tem tráfico de mulheres? E eu falava, não estava pensando nisso, sabe? Então, para mim, Brasil, cheguei e as pessoas me aceitavam como eu sou. Sem importar de onde que era meu passaporte. Eu acho que o brasileiro, mesmo que falava espanhol e não falava, a gente se entendia. E eu não falava português. Eu cheguei num apartamento que as pessoas nem falavam inglês e espanhol. Não sei como eu morei com eles 3 meses. E eu sofri, na verdade, porque eu não gostava da comida, posso dizer. Não gostava da comida do Brasil. Porque eu falava, arroz, feijão, só isso. Sabe, não tô me adaptando. E aí minha mãe falou, não, você falou que você ia se adaptar. 6 meses e você volta. Eu falei, tudo bem, eu posso aguentar 6 meses. Mas na verdade, assim, todas as pessoas, eu acho que essa empresa conseguiu filtrar muito bem as pessoas. A questão que tinha em comum eram pessoas viajadas. Pessoas que faziam intercâmbio, era um requisito para você entrar na empresa. Então uma pessoa que já viajou, já se incomodou. Já saiu da casa. Já tive que se incomodar para conversar com as pessoas. Então, as pessoas sempre tinham umas boas histórias para contar. E eu adorava isso com qualquer pessoa que eu me sentava. Mesmo eu tava com minha pimenta e minha massa. Pessoa dizendo, o que você tá fazendo 9 da manhã comendo fruta com pimenta? Eu falava, gente, que é minha cultura. Desculpa, eu gosto. Você quer experimentar? Não, gente. Mas era um bom tópico de conversa. Então, eu posso dizer que liberação pra mim foi incrível. Porque mesmo que eu não falava o idioma, mesmo que eu não entendia danças do Brasil, ir pra balada, a gente ficando louca em Floripa, eu me senti muita aceitação, eu acho, de quem sou eu. E mesmo que nesse momento eu nem fazia terapia, nem fazia nada, eu cheguei num lugar que se chamava Ilha da Magia, sabe? Eu posso dizer que eu aceitei muito o meu corpo, porque se você me pergunta das coisas que eu vim trabalhar na vida, foi o corpo, aceitar o corpo físico. Cara, eu me sentia muito bem indo para a praia. Eu tinha rooms de todos os corpos diferentes. Eu tava indo para a praia e eu via as pessoas felizes com qualquer roupa de banho. E eu falava, gente, ninguém tá vendo ninguém. Então, assim, eu lembro minhas roomies, tipo, por que você tá nervosa por isso, sabe? Deixa o short, deixa a camisa, sabe? Só, tipo, experimenta o que você é. Então, para mim, a força do corpo, e eu falei para meus amigos agora que estão viajando comigo, falei, gente, eu nunca senti tanta confiança no meu corpo até chegar no Brasil. Que você sempre tava se cobrindo, sabe? Eu lembro a minha irmã indo pra Cancún e sempre a gente, tipo, sabe? Como que você sentir essa questão de novo. Eu não quero que as pessoas vejam meu corpo, porque tá dessa forma.
Então, para mim, Brasil foi isso. O carnaval foi liberação também. Eu acho que eu me permiti ser outra pessoa, sabe? Eu era uma pessoa, 23 anos, saindo de uma carreira que eu nem sabia se estava com segurança de ter feito a melhor escolha. Mas eu cheguei numa empresa que estava disposta para me ensinar, desde zero. Então, 2016 representou isso. Eu acho bonito quando você traz a palavra libertação em relação ao Brasil, e você traz o carnaval. E aí eu queria te ouvir, porque a gente fala muito aqui na Caos. Eu falo, a Caosfera não é só para o Brasil. A Caosfera é para o mundo. Só que a gente fala do jeitinho brasileiro. Como se o jeitinho brasileiro, eu falo que é um código que todo mundo tem dentro. Que é a nossa habilidade de fazer curva. Que é a nossa habilidade de misturar coisas impensáveis, Sim. impossíveis. Sim. E que, como código humano, ele pode ser exportado, ele pode ser ensinado, ele pode ser despertado num árabe, ele pode ser despertado num japonês, num mexicano, até porque quando você olha a história do Brasil, eu falo que o Brasil é a terra dos povos originários e do que vieram depois. Se você pega o mapa do Brasil, em vários lugares, processo de colonização de diferentes países, de diferentes línguas. O Brasil é a segunda comunidade japonesa no mundo. Eu acho que é, se não for, a gente corrige na frequência de inspiração. Mas o que eu quero dizer é que o Brasil é um caldeirão, né? E em muitos momentos o brasileiro bate nesse lugar como se fosse uma falta de identidade ser a mistura. E aí eu tenho questionado e provocado esse lugar, né? E aí aproveitar você que tem uma visão de fora do Brasil e de dentro, porque você transita nesses dois universos, né? Você tem o jeitinho brasileiro dentro de você? Eu acho que sim. Eu não sei dizer o que é, mas eu acho que desde que o Brasil agora é minha segunda casa, eu me sinto muito confortável desde chegar. Desde falar, desde pedir, desde sentir confortável de falar qualquer coisa com qualquer pessoa. Não é em qualquer país que você consiga fazer, sabe? Até mesmo meus amigos ficam surpreendidos de... Cara, eu não preciso fazer turismo lá no Rio. Eu vou com os amigos. Eu vou fazer convivência, sabe? Nem sei se existe essa palavra em português. Mas Existe. eu vou dizer que eu aprendi muitas coisas dos brasileiros lá viajando. Eu vou dizer que não é tão diferente da cultura, por mais que eu sinto algumas vezes que as pessoas se sentem isoladas do mundo, sendo porque é não que é o único idioma, né? Mas, tipo, todo mundo fala espanhol e os brasileiros não têm, né? Ou a música, né? O reggaeton não tocava aqui quando eu morava aqui. Então, era o que é reggaeton, sabe? Eu poderia dizer que tem várias coisas, forma de pensar e de atuar. Eu não sei dizer os exemplos específicos, mas eu vou dizer que sim, sabe? Porque agora que eu decidi trabalhar de novo com uma empresa brasileira. Depois de 4 anos. E se sente bem, sabe? Eu tô te provocando nisso porque eu falo que o jeitinho brasileiro, ele pode ser um ativo. Ele pode ser um lugar onde você desenvolve um determinado olhar e uma forma de navegar. Transitar a vida. O brasileiro, ele dá um jeito, sabe? Uma vez eu lembro que eu fiquei parada no aeroporto de Frankfurt, teve o voo errou, vários voos tiveram problemas. E aí eu só queria uma resposta do que eu faria com o meu voo, né? O que tinha acontecido com o meu voo e para onde eu iria para continuar a minha jornada, porque eu não ia parar na Alemanha. Gabi, olha, e eu rodava, e eu falava com os alemães, eles não sabiam. E uma confusão, e gente para tudo quanto é lado, porque no final das contas, assim, não, você recebeu o e-mail? Eu falei, não recebi o e-mail. Então, peraí, se ela não recebeu o e-mail, qual é a diretriz? Porque tem uma regra, e aí se essa regra não foi respeitada, tem uma sub-regra, se essa sub-regra não foi respeitada, tem uma outra, e se não tem essa, o que eu faço? Sim. E aí eles não sabiam o que fazer, e eu falava, gente, eu não vou conseguir chegar nunca, eu tava indo pra Estônia, eu falei, eu não vou conseguir sair da Alemanha. E aí eu lembro que eu fiquei... E aquela confusão, sabe? Cada um para um lado, porque eram muitos voos que tinham dado problema. E aí eu fui meditar. Eu sentei num cantinho e comecei a meditar. Eu falei, eu não vou entrar nessa rigidez. Eu não vou entrar nesse lugar que, como não tem uma resposta pré-fabricada, não sabe o que fazer.
Eu vou aprender a navegar aqui. Porque tinha vários caminhos e vários lugares, né? E muda. Se eu paro com você ou se eu paro com aquele outro atendente, são universos diferentes. Sim. Os atendentes podem agir de uma forma diferente. Aí eu parei no cantinho, coloquei minha mala assim, ó, e fiquei meditando ali. A resposta vai chegar. Uns 20 minutos. Pra eu me acalmar. Pra Sim. eu não entrar na ansiedade do outro, pra eu não entrar na rigidez do outro. Porque eu falei, bom... Aí fiquei 20 minutos, me acalmei. Eu falei, gente, eu tô brigando com a Alemanha, não vou brigar com a Alemanha. Sabe? Me solta a Alemanha. Me solta a Alemanha. Todos os lugares do meu inconsciente que tem algum lugar, alguma resistência em relação a alemão, a alemã. Aí fiquei ali trabalhando, 20 minutos, mais ou menos. Ou mais, ou meia hora. Aí quando eu acalmei, falei, agora eu vou conseguir chegar em algum lugar, eu tenho certeza. E eu fui andando. Calma, no meio daquela confusão toda, e não sei o quê, porque eles perdem o prumo quando, no final das contas, aquilo nunca aconteceu. E aquela confusão toda no aeroporto, não sei o quê. Aí eu olhei para um ser humano que trabalhava na companhia aérea que eu tava, e eu mirei nele. Eu falei, oi, tudo bem? E aí eu falei, olha, teve um problema nesse voo, eu só quero saber aonde está minha mala, o que eu faço nesse propósito, porque assim... eu entendo que é simples nesse sentido aqui, porque tem outros voos, eu já vi que tem outros voos no horário tal. Aí o cara olhou, pegou meu passaporte e aí fez assim em português. Brasileira? Aí eu falei, aí o meu olho, eu falei, sim. Ele falou, você também? Ele falou, eu também sou brasileira. Espera que eu vou dar um jeito pra você. Ele resolveu. Incrível, né? Em 5 minutos. Ele falou, não, peraí, eu vou falar aqui, isso aqui é simples mesmo. Eu falei, eu sei que é simples. Mas, tipo, é outra energia que tava nas outras pessoas. Era outra energia. Mas, assim, eu podia não ter achado esse homem no meio desse mar de gente. Sabe? Então, eu acho que tem um lugar, aquele dia... Eu tenho vários exemplos em viagens que mostram, assim, o lugar que o brasileiro olha e fala assim, tem problema. Ele não fica apegado necessariamente à regra, né? Eu até agora que tô pensando, eu acho que essa questão de ser muito mais direto. Que, tipo, a maioria... Não vou dizer culturas, mas, tipo, essa questão de sugarcoat muitas coisas. Ou ficar enrolando. Eu acho que a cultura brasileira... Não todos, não vou generalizar. Mas a questão de, tipo... O que você tá querendo? Você acha que a cultura brasileira é direta? Alguns. Você sabe o que é engraçado? Aí falando de percepção. Tem muito brasileiro que fala que, na verdade, a gente enrola. Não. Porque a gente tem a questão relacional e aí, ao invés de falar como um americano, um europeu que fala assim, você tá gostando disso? Não, você não tá gostando disso? Como se não tivesse... O brasileiro, ele quer ter afeto no processo. E aí eu acho maravilhoso que você vem de fora e fala, não, o brasileiro é direto. É que para mim, sim, comparado... Até mesmo o americano também é enrolado. O americano gosta de falar as melhores analogias. Até a gente fez um playbook uma vez. Cara, porque é ridículo, sabe? Eles não falavam nada. Era tipo, enrolamento. Mas agora eu vou quebrar essa palavra aí também. Porque o enrolamento não é necessariamente ruim. Porque esse brasileiro que me salvou lá em Frankfurt, se ele fosse direto como a gente pensa, ele não teria conseguido resolver meu problema. Ele teria feito uma curva ali, feito outra curva ali. E foi o que ele fez. Ele enrolou. E por ele... É que nem enrolar pipa. Ele soube enrolar e a coisa aconteceu. Tá. Não, sei. Não, eu vou te falar, cara, assim, eu não sei o que tá acontecendo no estúdio, mas eu não vou ficar tentando olhar o que tá acontecendo no estúdio. Fala, Roberta, aqui a gente... Segue nas câmeras laterais. O que acontece? Às vezes, câmeras pifam. Não é isso? É isso. Estamos falando assim, não assim. Mas tudo bem. Não, é porque a gente olhar pra câmera porque, cara, muda a perspectiva. Igual a gente eu tava falando de uma perspectiva de brasileiro, você trouxe outra que o brasileiro não tem. É isso, a gente tem que mudar de câmera, gente. Mas é interessante isso, porque quando a gente troca, às vezes a gente, como brasileiro, a gente bate muito na gente. De dizer assim, não, porque brasileiro é enrolado, brasileiro enrola. Mas o que é enrolar? Né? Se não a habilidade de fazer curvas, se não a habilidade de falar, não, peraí, eu vou por aqui, vou passar debaixo daqui, o que eu vou conseguir chegar? Eu falo que aí você começou falando da água no início, né? Eu tava pensando em fechar dessa forma também. Porque a água, ela faz curva, né? A água, ela olha aquilo ali e fala, não, peraí, não dá pra eu passar aqui? Eu faço a curva, né? E quantas vezes, assim, eu trabalhei com alemães e assim, não, só pode ser isso. Não. E aí, o que faz? Não sei.
Não tem nem a possibilidade. Nada contra a Alemanha, gente. Eu amo a Alemanha! Mas eu tô fazendo uma comparação porque existem lugares que precisam resgatados. Existem pessoas enroladas na Alemanha e no Brasil. Existem pessoas diretas na Alemanha e no Brasil. E aí, entendo o que você quiser como enrolado, entenda como você quiser como direto. Mas eu quis fazer essa provocação porque quando o brasileiro ele tem dentro de si uma coisa que o jeitinho brasileiro é ruim, tá no inconsciente. De que essa habilidade de fazer curva, ela só vai trazer coisa ruim ou vai colocar ele num lugar internacional que não tem valor. Porque foi ligado à corrupção, porque foi ligado à falta de ética, mas são várias outras palavras que foram indexadas e construídas. E eu gosto muito de dizer aqui na Caos que tudo que foi construído pode ser destruído. E você fragmentar e olhar o jeitinho brasileiro por um outro lugar. Como uma redefinição. Como um código, entendeu? Então, assim, é exportar pro México. Você topa me ajudar a exportar pro México? Olha eu. Fazendo provocação online, live. Não, mas eu vou dizer, no México, eu acho que costuma fazer a mesma coisa, né? A pessoa muito se comparar com os Estados Unidos. E tem muito, não sei se a palavra em português é ingenio, em espanhol é ingenio. Tipo, não é inovação, é outra palavra similar, mas porque as pessoas tem essa necessidade algumas vezes de arrumar as coisas. E sempre também falam jeitinho mexicano também, né? Tipo, tem jeitinho mexicano? Fala o jeitinho mexicano. Tem filme de tipo, cara, pessoas tem uma competição e, cara, o mexicano molhar o projeto e, tipo, encontrar uma forma de, sabe? Tipo, essa questão de você sabe algumas coisas porque tem a necessidade ou aconteceu uma situação que você aprendeu que não é não correta, né? Mas, tipo, não é tecnologia, não é a coisa mais cara. Mas o mexicano consegue. Então, eu sempre falo de ingenio, como palavra em espanhol, de mexicano, por necessidade. Mas não é uma coisa mala, sabe? Tipo, não é uma coisa que a gente não deveria. Eu acho que, tipo, eu tenho um pensamento diferente com o europeu, porque eu sou do México. Eu morei já no Brasil, então eu vejo como um poder. Eu vejo como uma coisa incrível. Então, é bom a pessoa se questionar o que significa morar aqui, passar tempo aqui e ter essas questões ancestrais. Que definem um pouco a sociedade. Mas quando eu tô brincando com você, eu tô falando pro agora. Nesse momento, a gente tem uma brasileira e uma mexicana conversando sobre lugares que vão estar, né? Esse conteúdo vai estar online. Aí depois me conta quando você compartilhar, né? Porque tem um lugar que você falou da questão do espanhol, do português. Como é que a gente consegue quebrar barreiras onde, na verdade, uma pessoa fala assim, poxa, não, eles estão falando português, mas tem legenda em espanhol. A gente não assiste filme americano há muito tempo com legenda? Ou com... Aqui não vai ter, como é que fala? Não é o subtitle é a legenda. Não vai ter a dublagem. Nesse momento não vai ter, mas tem a legenda. Por que a gente consegue assistir filme americano com legenda e não consegue assistir um programa em português com legenda em espanhol? Ou um programa em espanhol com legenda em português? Sabe? Eu acho que a provocação é pro agora. E a provocação é no sentido da gente se tornar legado desses lugares que a gente está se provocando. Porque somos duas viajantes com universos diferentes, como águas que se encontram e se separam. E que, na verdade, quando você fala desse lugar do México, né, a gente tem muitas similaridades e muitos lugares que, às vezes, né, não vou nem olhar, porque é como se... O brasileiro tem muito isso, assim, às vezes, de achar que, tipo... não, vem argentino, vem chileno, vem todo mundo aqui pra cá, mas o brasileiro fala português. Sabe? Não, o Brasil fala portunhol, o Brasil, a gente consegue se entender. Mas como que a gente consegue acessar mais o conteúdo do outro? A gente estava falando antes de começar, o Chaves e o Chapolin, gente. Meu Deus, é um sucesso até hoje por pessoas que viveram aquela época. Tudo bem, foi com dublagem. Mas eu acho que tem uma provocação aqui. Eu brinco, por exemplo, quando a gente vê uma Netflix, uma Amazon, streams internacionais, onde você tem conteúdo do mundo inteiro, onde você tem conteúdo africano, você tem conteúdo alemão, você tem conteúdo indiano, brasileiro. Você pode aprender novas linguagens. Você coloca uma legenda ali e você se predispõe a atravessar fronteiras. É a pessoa se arriscar, né? Eu já assisto. Eu sempre convido os amigos, porque aí meus pais, seja coreano, dublado no espanhol, falam, gente, mas o idioma original, né? Tipo, você...
é diferente, mas eu acho que tem que ver como a pessoa se abrir. Até mesmo falo para meus pais, né? Se você fica sempre jantando no mesmo restaurante, isso fala muito de vocês. De você se arriscar a ver um filme novo, de você viajar, de você falar com uma pessoa nova. Então, eu acho que pequenos experimentos para você abrir sua cabeça, até mesmo arriscar uma coisa que você nunca fez. Pode ser que na próxima veja um episódio em português e a pessoa coloque legendas em espanhol. E a pessoa ela tá se arriscando a olhar um conteúdo que talvez não esteja na sua língua, mas tá por ali. Eu sinto que tem um estranhamento do próprio sistema nervoso quando ele pega alguma língua que ele não está acostumado a ouvir. É um sabor diferente, né? Mas eu falo que nem pedalar bicicleta. Você ouve uma vez, ouve a segunda vez, a terceira, daqui a pouco você vai começar a perceber sotaque, daqui a pouco você vai começar a perceber a música que tem em outro lugar, né? Eu acho que a gente precisa fazer isso, e a gente não precisa necessariamente... Cara, viajar é bom, pegar um navio, pegar um avião e ir para outro lugar, é maravilhoso, mas a gente pode viajar online também. Verdade. Né? Vamos fechar com a pergunta do elemento e cor? De qual você sente agora? Ixi. Porque agora eu me tornei fogo. Eu posso dizer que tô indo com o elemento fogo. Tô me indo um pouco verde e vermelho. Os dois. Por quê? Por que eu posso... Por que eu preciso escolher um? Mas eu tô me indo com essas cores e esse elemento. E você? Eu tô indo com rosa e tô no metal. Eu vou dormir com essa hoje, gente. Obrigada por me ter no podcast. Eu adorei ser essa viajante no tempo e no espaço. E que bom, parabéns por esse projeto. Stylista? Estou pronta. Então vem, gente. Vem a todo momento. Nessa câmera aqui e nessa câmera aqui. Já estava esquecendo aqui, ó. No olho aqui. Estás listo? Não é isso? Eu tô pronta, Brasil. Então vem. Obrigada a todos por assistir.